Olá, meus queridos, sejam bem-vindos. No e-mail que está vindo aqui, escuta, o que será que faz com que um cara que é casado, tal, comece a se encantar com uma outra pessoa e aí comece a se rastejar por essa outra pessoa? A pessoa nem quer mais ficar com ele, mas ele se rasteja e ele se pergunta, escuta, como é que eu cheguei nessa situação? Eu quero eu de volta. E aí, como será que você consegue ter você de volta? E deixar de ser essa pessoa que fica aí se rastejando e se contentando com migalhas. Vamos acompanhar? Roda a vinheta. E antes do e-mail de hoje, deixa eu lembrar a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então ao e-mail dele que diz assim: Olá André, tudo bem? Espero que sim. Meu caro, adoro seus vídeos, são pontuais e necessários. Muito obrigado. Espero que você esteja lendo isso e eu já tenha superado e dando risada de mim mesmo. Sou ou fui, ainda talvez, separei, mas moramos na mesma casa, quartos diferentes. União de 17 anos, um pouco conturbada, mas eu sempre fui o calmo e tranquilo, sempre evitando qualquer tipo de embate. Ela sempre explosiva, sempre fiz os desejos dela, na medida do possível, às vezes além. Há 4 anos moramos em Rio Preto, São Paulo. As traições aconteceram algumas vezes, muito por oportunidade, do que eu estar à procura de alguém, mas foram poucos nesses 17 anos. Vamos ao que interessa, ao meu erro. Alguém brilhou aos meus olhos. Shopping em que trabalhava. Olhei aquela pessoa linda, só brilhava. Nunca olhei com desejo sexual, comum em muitos homens, mas para com ela foi diferente. Olhava e ficava encantado com ela. Casada. Isso já seria motivo para eu nem tentar nada, mas era algo mais forte. Procurei nas redes sociais e adicionei. Fui para cima e deixei claro nossa condição, casados. Num primeiro momento, ela foi educada e não deu mole, mas já trocávamos olhares há uns 2 ou 3 meses. Eu não iria até ela se não achasse que ela também me olhava diferente. Tentei desistir, mas como disse, era mais forte que eu. Tentei novamente e consegui. Ficamos, beijos quentes e ardentes, eu bobo e intenso, logo mandei tô apaixonado, mas era verdade. Desde então, mudei em casa. Mudei a ponto de não me reconhecer. Ficamos, sexo intenso, sempre nos carros. Uns dias depois, ela disse ter se arrependido, pois nunca havia feito isso, mesmo não sentindo nada pelo marido, pois o mesmo nunca a satisfez como mulher, mas nunca faltou como pai, mesmo ele não sendo pai da filha dela, uma vez que, quando muito pequena, a menina esteve muito doente e ele a ajudou. Então parece ser uma dívida de gratidão. Ele também tem uma ótima ocupação, salário e vida estável. Por fim, eu me apaixonei. Ficamos, ela disse também estar envolvida. Isso mexeu comigo, entre outras falas. Nesse tempo, ela, volta e meia, sumia, e eu entrava em desespero. Quando estava quase esquecendo, ela reaparecia. Eu até mudei de emprego para lutar contra mim mesmo, mas acabei caindo próximo à casa dela, onde acabei vendo ele, a filha e até a mãe, mas ninguém nada sabe sobre mim. Eu fiz e faço terapia, remédio, mas vivo num aspiral em busca dela, num apego que não me reconheço. Reconheço que essa relação, não me faz bem, nem tem futuro, mas não consigo me desapegar, mesmo levando vácuos, bloqueios e tapas na cara, tipo, quem disse que filho não segura casamento? Eu nunca vou separar minha filha do pai. Prefiro viver infeliz do que fazer isso. Quero eu de volta. Estou pagando pelo meu erro. Sempre me apeguei às migalhas dela. Como cheguei a esse ponto?
As pessoas chegam a esse ponto primeiro porque começa, entendeu? É a tal história que eu sempre falo aqui, o brincar com fogo. Você vê que coisa? Nesses 17 anos, aconteceram algumas traições, muito por oportunidade do que eu estar à procura de alguém. Muito por oportunidade, ou seja, você estava ali no shopping, no seu trabalho, entra uma cliente, te dá uma moralzinha, você então responde, aí ela fala, né, que hora que você sai, aí você fala que vai sair às 10, entendeu? Ela fala se você não quer dar uma passada na casa dela, uma passada rápida, para tomar uma água. Então, tá vendo? Essa é uma oportunidade. E eu embarco na oportunidade. É o brincar com fogo que eu falo. Às vezes parece que é uma coisa tão inocente, vamos colocar milhões de aspas nesse inocente, porque a pessoa que está traindo sabe que está fazendo algo que não deveria fazer. E se não fosse problema, eu chegaria em casa e contaria para minha esposa. Então eu sei que eu estou fazendo algo, mas eu acho que é inocente, que não tem nada a ver, que isso não vai mudar em nada meu casamento, que não vai mudar em nada a minha relação, que não muda em nada o sentimento que eu tenho pela minha esposa. É só uma aventura. Nessas é que acaba acontecendo um negócio desse daqui, entendeu? Não adianta, gente. Brincou uma coisa, até com aquelas pessoas, sabe? Sabe aquele cara galinha, mas o clássico galinha? Ele é galinha desde os 14 anos de idade? Porque hoje tá assim, né, gente? Eu com 14 anos brincava, mas brincava como criança mesmo. Ou seja, minhas brincadeiras de 14 anos continuaram iguais àquelas de quando eu tinha 10. Eu realmente brincava, era um meninão, com 14, com 15. Hoje não. Hoje meninos com 14 anos já estão tendo relações sexuais. Então sabe aquele cara que é galinha desde os 14 anos de idade? Fica, sabe, com uma menina hoje, outra amanhã. Não é uma por final de semana. Ele fica, se duvidar, uma por dia. Aí o que acontece? Até esse cara que é desse jeito, chega um dia que chega alguém que de fato deixa ele com os 4 pneus arriados. Então, se aventurou aqui, se aventurou ali, se aventurou aqui, se aventurou ali. Chega um dia que alguém deixa ele com os pneus arriados. E talvez seja uma menina que nem seja a mais bonita que ele ficou, não. Ao longo de toda essa galinhice dele aí, talvez ele tenha ficado com meninas maravilhosas que queriam ficar com ele, que insistiram para ficar com ele, ele não quis. E de repente chegou uma menina com aquele jeitinho dela, que esteticamente falando tem muito menos beleza do que muitas que ele já ficou, mas deixa esse cara com os pneus arriados. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas aventuras, com essas coisas que parece que é inocente, ou ao menos a pessoa usa isso como justificativa para minimizar o seu erro. Não, isso aqui é inocente, não é nada, não tem nada a ver, é só uma aventurazinha. E nessas aventurazinhas vai aparecer alguma situação assim. Eu quero eu de volta. Você vai precisar fazer terapia. Para você, né, resgatar o seu eu, você vai precisar fazer terapia. Quando a gente está atendendo a pessoa, a gente consegue entender algumas características, alguns pormenores. A gente consegue entender algumas situaçõezinhas. Por que que isso está pegando desse jeito? Por que que tal situação tem causado isso? E de forma concreta, analisando o contexto, como o casamento está agora, qual a situação que é com a esposa, entende? Às vezes a gente descobre a situação que por vezes está me deixando carente. Então existe uma criptonita ali, sabe? Que vai fazendo com o Superman vá perdendo a força. Então, no processo terapêutico, por vezes a gente descobre onde está essa criptonita. Sabe? Em qual área da minha vida está alojada uma determinada situação que está me enfraquecendo. E aí é que a hora que a gente entra com a racionalização, a gente entra com a pessoa para a pessoa entender o que está acontecendo, para ela conseguir enxergar tudo aquilo, para que ela consiga, portanto, estancar. Eu, de fato, é como se eu estivesse estancando um corte que está fazendo a pessoa perder sangue. E isso está enfraquecendo ela. Então eu consigo estancar, faço os curativos necessários e isso começa a cicatrizar. Para que amanhã,
Pronto, o máximo que vai ficar ali é uma cicatriz só. Ah, e uma cicatriz e a cicatriz mostra que o passado foi real. Então, a cicatriz, ela me ensina que amanhã ou depois, tá vendo? Eu não comece a brincar com fogo. Que eu tenha mais prudência comigo, com a pessoa com quem eu me relaciono, que eu saiba dizer não, que eu não saia procurando aventuras. Então, isso muitas vezes é através do trabalho terapêutico que você se reencontra. Olha, eu quero eu de volta. Sempre me apeguei às migalhas dela. Como cheguei a esse ponto? Então, porque tem algum machucado ali que está fazendo sair esse sangue e eu vou ficando cada vez mais enfraquecido. Nem me reconheço. Aquela pessoa com aquele vigor que eu tinha, com aquela energia que eu tinha, eu nem me reconheço mais. E ela, por sua vez, o que acontece? Ela tem o ego dela inflado, com você procurando, com você correndo atrás, com ela deixando claro que não vai deixar a família dela, que tal, que isso, que aquilo, ela te bloqueia. Mas, quando você corre atrás dela, queira ou não, isso está inflando o ego dela. Ela se sente desejada, ela se sente querida. Então, é lógico que por vezes ela não vai cortar você de vez, porque queira ou não, você a valida. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Lembrando a você que aqui embaixo na descrição do vídeo você encontra as informações dos atendimentos que eu faço, dos meus livros. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.